e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos prostramos. Jesus, fale comigo na oração. Já não quero ser igual. Se você não deseja ser igual, peça para ele te renovar. Senhor Jesus, põe em mim o teu coração. Deixa o Senhor Jesus transformar a sua vida. Porque tu, morar, porque hoje é domingo, né? Você veio adorar o Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és comigo, rios de água viva. Dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, em adoração, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és comigo, rios d'água viva. Se o Senhor é dos povos, cabe-se diante dele a terra, os joelhos
apenas 2 ou 3 versículos. Assim diz o Senhor, versículo 5: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Amém. Poder sentar os irmãos. Um momento agora de silêncio. Nós só vamos ouvir glória a Deus, aleluia e amém. Amém? Meus amados irmãos, maldito o homem que confia no homem. Eu tenho dito para os irmãos que nós não podemos interpretar um texto da palavra de Deus isolado. Porque é complicado. A base da heresia são interpretações de textos sem contexto. A palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, ela é comparada a coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas que foram escritas em Apocalipse. Tem um significado de 3 mil anos atrás, lá em Gênesis. Há todo um percorrer da história de séculos e de eras. Há todo um caminhar de centenas e milhares de gerações. Eu não posso chegar aqui e arrancar uma página das Escrituras, ou dizer que ela é obsoleta. O Senhor Jesus, ele diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O apóstolo Pedro escreve dizendo que as Escrituras Sagradas não é de interpretação pessoal. Não é porque eu não gosto de televisão que eu vou procurar nas Escrituras Sagradas um texto que vai abalizar, autenticar o meu não gostar na televisão. E aí eu crio uma doutrina de homens. Eu crio uma vã filosofia. Eu crio estatutos. As Escrituras Sagradas nos orientam a ter uma vida equilibrada e moderada em todos os aspectos de nossa vida física, comportamental, na conduta ética e moral diante da sociedade. Os apóstolos e os profetas nos orientam como instrumento de Deus, não eles, mas o Espírito de Deus que contém a vida deles, e que eles contêm o Espírito Santo como receptáculo, como tabernáculo de Deus, como os oráculos de Deus, cujo qual o Senhor Deus eterno convocou e os chamou no ventre de suas mães, para que eles pudessem seguir a missão de propagar a palavra do eterno Deus. As Escrituras Sagradas chegam a nos revelar que os anjos queriam estar aqui para essa missão gloriosa de levar o Evangelho do Reino de Deus na sua totalidade de santidade e arrependimento. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele teve prazer e contentamento em permitir que esta missão fosse dada aos filhos dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Porém, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que cada um deve ver como edifica sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Pois no final dos tempos, o eterno Deus, no dia do juízo, vai passar o seu fogo consumidor sobre todas as obras dos homens, e obra de palha, de madeira e de feno irá queimar.
Então nós devemos com muita preocupação, temor e tremor ver como nós edificamos a palavra de Deus sobre a rocha eterna, a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Não existe e não há interpretação pessoal. Alguém chega para mim e pergunta: irmão Flávio, o que é que o senhor acha disso? Você quer o que o irmão Flávio acha ou o que o Deus eterno acha? Porque o que você acha vai acabar no velório, ali na sepultura, pó e cinza. Quem é você? Réus mortais. O que tem destruído, irmão Alberto, e prejudicado a vida de muitas pessoas são aquilo que o que eu acho ou aquilo que eu penso. Como se você fosse a regra, como se de você nascesse a água da vida, como se você fosse a própria água da vida. As Escrituras Sagradas falam sobre o prumo de medir, que eu não sou o ponto de perfeição para medir ninguém, e com a mesma medida que eu vou medir, eu serei medido. A única forma de julgarmos é aquilo que o Senhor Jesus disse: julgai pela reta razão a palavra. Paulo disse: não julgue nada antes do tempo. Que julgamento é esse? É o julgamento de sentença eterna, de quem deve ir para os céus ou quem deve ter a sentença de ir para o inferno. Mas as causas, os problemas, as dificuldades, Paulo, pelo Espírito, nos orienta. Não tem nenhum irmão aí sábio que possa julgar essa causa. Ou seja, havia ali uma demanda entre dois irmãos que contendia sobre uma herança e estavam indo para o fórum, para a delegacia. E o apóstolo Paulo disse: irmãos, o que é isso? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? E como é que você agora pega os ímpios filhos do diabo para julgar uma causa física e material de vocês? Aqui nós interpretamos que Paulo fala sobre o julgamento de problemas sociais, desarmonias, desuniões, contendas e invejas que surgiam em pessoas que estavam no julgado ajuntamento, na congregação, mas que ainda não tinham sido convertidas ao Evangelho. A bode, a ovelhas, a joio e a trigo. Mesmo o apóstolo Pedro andando com Jesus 3 anos e meio, um dia o Senhor Jesus olhou para ele e disse: quando Pedro, você se converter, converte os seus irmãos. Porém, as Escrituras dizem que nós devemos suportar os mais fracos, que aquelas pessoas que estão em um ambiente espiritual elevado, elas não ignoram, elas não se abatem. Eu já frequentei ambientes de vários níveis sociais, e quando existe um nível social muito elevado, sabe, de muita ciência, de muita intelectualidade, sabe, de muito gabarito, e ali de repente entra alguém de uma situação inferior e ela comete algumas gafes, as pessoas que são nobres, elas observam aquilo, mas elas não comentam. Porque um dos frutos da sublimidade é a humildade. Elas vão olhar e vai entender que aquela pessoa não tem condições e aparatos para poder ter um modus operandi naquele ambiente. Jesus era esse homem que nasceu e veio ali das regiões celestiais, sendo Deus, se fez carne, se fez homem. Ele não esnobava ninguém. Em algum momento de sua vida, ele olhou para os discípulos e disse: ninguém precisa me dizer o que há no homem, porque eu já sei o que há no homem. Jesus não era aquele homem que se sentia superior aos outros por ser Deus e se fazer como homem, e se fazer escravo, e se fazer servo de todos. Então ele não esnobava. Ele, com seu comportamento, não fazia o outro se sentir inferior. Ele, com seu comportamento, não fazia o outro se sentir de um nível desprezível. Muito pelo contrário, ele descia ao nível dos interlocutores.
Ele descia ao nível daquelas pessoas que estavam ali para fazer a palavra de Deus ser acessível. Ele descia ao fundo do poço, pegava eu e você que estava lá na amargura, na angústia, na ignorância, nos frutos podres do pecado. Ele colocava nas costas, amarrava e tirava a prostituta, o ladrão, o cego, o aleijado, de dentro do mais profundo e vil e da mais profunda vilania humana. Ele era esse homem e tirava de lá da negritude. Infelizmente, essas pessoas que estão aí fora e que se intitulam servos de Deus e vivem completamente fora da realidade de Jesus Cristo. Lamentável e triste. Eu tenho dito a muitos dos irmãos aqui, Jesus passou a vida toda pregando, mas a palavra nunca entrou na religião, nunca entrou no fariseu, nunca entrou no saduceu. E quando a palavra entrava em alguém, lá dentro saía. Porque quem é da verdade vem para a verdade. A verdade não é um proselitismo, não é um sistema, não é uma organização. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne. E quando nós começamos então a viver uma vida cheia de técnicas, de interpretações pessoais, do que eu posso fazer, do que eu posso comer, do que eu posso vestir, é um derrotado. Não tem intimidade, não tem vida com Deus, não é um servo de Deus. Vive uma religiosidade estereotipada, corrompida, é fruto da própria ignorância humana. Não há como ter diálogo com essas pessoas. Elas estão realmente convencidas que devem comer e viver e fazer o que der na telha, o que elas acham. Primeiramente porque não tem uma vida de comunhão para que Deus revele as verdades. Não tem uma vida de profundidade, então são influenciadas por espíritos subliminares, são influenciadas por espíritos que imitam o Espírito de Deus, e aí vai vivendo dentro de uma apostasia, dando ouvido a doutrinas de demônio e convidando para si pregadores que preguem os desejos de sua carne, que é aquilo que elas gostam de ouvir. O apóstolo Paulo, o nosso querido amado irmão, o profeta Jeremias, quando ele diz aqui, amados irmãos, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no homem, quando ele diz isso, quando ele dá essas palavras, o nosso amado irmão Jeremias, ele não está dizendo que nós não devemos confiar nas pessoas. Que tipo de confiança é essa? Porque existem muitas confianças. Aqui o nosso irmão amado Paulo, lá no livro de Coríntios, está dizendo que o amor tudo espera, tudo confia. Então agora a palavra de Deus está se contradizendo, porque aqui está dizendo que maldito o homem que confia, e lá na frente está dizendo que quem ama tudo confia, tudo espera. Quantos textos a palavra de Deus eles acham que se contradiz? Não julgue, outro momento diz julgue, e vários outros textos. Aqui quando o nosso irmão Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia no homem, que confiança é essa? Lá adiante ele diz, faz da carne mortal o seu braço, faz dos seus recursos financeiros a sua confiança, a sua fortaleza, o seu livramento, faz do seu conhecimento intelectual a sua sabedoria. A palavra de Deus diz, não se estribe no teu próprio conhecimento, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E esse tipo de confiança de que o presidente dos Estados Unidos vai me livrar da Terceira Guerra Mundial, de que o médico vai me dar uma vacina e essa vacina vai me livrar da morte. É esse tipo de confiança aqui que está dizendo que é maldito o homem que tem essa confiança de que o livramento pertence à sua destreza, à sua capacidade de se locomover em uma briga, de se desviar de uma bala, de que a sua confiança de que seu livramento está em um amigo que lhe disse que no final do mês vai lhe dar o dinheiro para você pagar ao agiota que lhe prometeu matar você, que prometeu tomar sua casa, um exemplo que eu quero trazer aqui.
obviamente. E aí você confia e chega lá, de repente acontece algum problema e aquela pessoa falta com você, não porque ela quis, porque ela é humana. O salmista Davi diz no Salmo 69, se não me falha a minha memória, que a Deus pertencem os livramentos de morte. E aqui agora, nesse contexto, nesse texto, o profeta Jeremias observa que Israel estava confiando em reis, estava confiando em exércitos vizinhos, que podia chegar ali e fortalecer, engrossar as fileiras do exército de Israel, e ir e atacar e vencer. E aí o que é que acontece? Deus ele usa o profeta Jeremias para dizer: olha só o que vai acontecer com vocês, olha só o que acontece com as pessoas que colocam as suas confianças no seu carro, na sua boa casa, na sua forma de intelectualidade, de resolver problemas, e você confia nessa sua capacidade, na capacidade de alguém. Você sabe como é que vai ser essa pessoa? Essa pessoa, ela vai ser como uma árvore, um arbusto, cheio de espinhos, em uma terra solitária, isolada. O nosso querido irmão Salomão, ele diz que aquelas pessoas que acham que atingiram um grau de espiritualidade, e elas ficam assim: eu não vou andar com o irmão Flávio, eu não vou andar com o irmão Levi, eu não vou andar com o irmão Mateus, porque eles são de segunda categoria, eles não são do manto, não são terra, não são profetas, não têm dons espirituais, e nós fazemos parte de uma outra elite espiritual. Veja só, eu aumentei os filactérios do meu vestido, eu oro nas praças públicas, eu dou meu dízimo, minha oferta de 20 vezes ao dia, à semana. Eu sou uma pessoa de outro nível espiritual. Isso aí é o diabo dentro dele. E outras pessoas, amados irmãos, que estão tão pobres que nem conseguem enxergar suas pobrezas. É lamentável que todos os dias aqui nós ventilamos a santa palavra de Deus, mas entra em um ouvido, sai no outro, na vida de muitos que não dão fruto devido. Nós temos sempre dito aqui: o que você fará depois de ouvir essa palavra? Porque João Batista, na beira do Rio do Jordão, quando ele começou a propagar esse evangelho e esta palavra que os anjos queriam propagar, e que os profetas a eles foram dados, e quando eles acabaram de pregar, aquela multidão estava desesperada. Meu Deus, essa palavra ela vem para... não voltará vazia, mas você não. Muitos não. Muitos fazem como Saulo, que o Senhor Jesus disse para ele: duro é contra ti, duro é para você resistir aos espinhos. Vai lhe arregaçar, vai varar você, mas você vai resistindo. A palavra de Deus diz que o homem de coração duro será quebrado sem que haja esperança. A palavra de Deus diz que o homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Cedo ou mais tarde vai estourar a válvula do seu coração. Quando você estiver falando mal de uma pessoa e o seu coração colocar pum! Quando você sair pelas ruas da cidade fofocando, invejando e ostentando ser um discípulo de Cristo, cedo ou mais tarde você será fulminado. Porque as Escrituras Sagradas dizem: ninguém andará de engano na casa do meu Pai. Salmo de Davi. Mas você não se enxerga. Você se enxerga o lodo do outro. Vai você e o outro para o inferno. O outro está te levando para o inferno. O outro que você disse que é o demônio, que é o diabo, que é o crente sem vergonha, está indo você e ele para o inferno. Um caminho para você. O ódio no coração. Vai comer o pão aqui, vai se transformar em carne na tua boca e vai transformar em sangue. Eu faço uma oração, e Deus é misericordioso, porque assim como Ananias e Safira caiu duro, tem gente que precisa cair duro dentro da igreja, porque é ruim, irmão. É natureza de índio caboclo, é natureza não convertida, sabe? É mais fácil o maior candomblezeiro, que é tido como um samaritano daquela época, um ser desprezível,
mas que é uma criatura que necessita da misericórdia de Deus, que não ouviu as metades das pérolas que você ouviu, e como pouco você pisa, porque não sabe o que fazer. Continua no mesmo caminho atroz, duro. Qualquer desses aí que é capaz de ouvir a metade do que nós já ouvimos e se converteu ao Evangelho e mudar de vida. Eles queriam ter essa oportunidade, porque o ladrão da cruz, Jesus sem abrir a boca, aquele ladrão da cruz lembrou dos sermões, olhou para aquele homem e disse: rapaz, nós estamos aqui pagando um preço e colhendo o que nós plantamos, mas esse homem aí é um santo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E muitas vezes, amados irmãos, nós vamos vivendo uma vida atroz. Estamos acostumados com o pecado, que nem mais temos um olhar para enxergar. As pessoas de fora estão vendo essa sujeira que você está fazendo. Está feio. Fulano, fulana. Agora nesse momento você deve estar pensando em alguém, quando Deus está falando com você mesmo. Sempre é assim. Sempre a mente procura um beco de saída, mas naquele dia não vai ter rota de fuga, viu? Naquele dia ninguém vai dar uma de João sem braço. Naquele dia ninguém vai procurar um pedaço de pau velho para dizer e se esconder em um arbusto, ou dizer, encontrar um bode expiatório para dizer: foi a mulher que tu me deste. E Deus vai te chamar: de onde tu estás? Tu debaixo de uma loca de pedra ou debaixo de um arbusto? E está escrito no livro de Apocalipse que naquele dia Deus fará os homens que estão se escondendo nos bunkers, nas cavernas, eles sairão. E os homens olharão para os montes e dirão: monte, caia sobre mim, porque não suportamos a glória daquele que está diante do trono. Porque só suporta a glória quem está santificado pela palavra de Deus na prática. Aleluia. E aqui diz: um arbusto no deserto. Um arbusto no deserto. Assim será a vida daqueles que confiam no outro, para a salvação, para a libertação. E a palavra de Deus continua dizendo: será que este homem não vai ver a bondade? Esse homem não vai ver as coisas boas quando elas estiverem para vir, porque ele está com a mente obliterada, ele está cego pelo pecado. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porém, eu quero dizer para vós outros: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Porque esse homem, irmão Daniel, é como uma árvore plantada junto às águas, e essa árvore estende as suas raízes para dentro do ribeiro. Não tem medo quando vem a ameaça da guerra. Não tem medo quando vem a ameaça do inimigo. As Escrituras Sagradas diz que Saulo, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento e revelação espiritual, interpretando as Escrituras na lei e cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que dizia que chegaria tempo que as pessoas iriam matar irmãos na igreja, achando que estaria fazendo uma grande obra para Deus. E Saulo vinha cumprindo nesse requisito a profecia do Senhor Jesus, como muitos têm cumprido, e vai se cumprir na grande perseguição e na grande tribulação. E no meio do caminho, quando vem ele ali marchando, as Escrituras diz que Jesus aparece para ele e diz: Saulo, por que é que você está indo matar Maria? Por que é que você está indo matar a nossa querida irmã Genildes? Por que você está indo matar o irmão Daniel? Por que você está indo matar o irmão Pedro? Jesus, por acaso, se dirigiu a Saulo, requisitando, falando sobre a certidão de nascimento de alguém, dando RG para alguém, dando CPR para alguém,
Eu quero te dizer, meu amado irmão, que esse seu documento aqui só serve para o Deus deste mundo. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A sua identidade é para te dar um passaporte. A sua identidade e a sua numeração de um CPF é para ser reconhecido como um cidadão individual para pagar o imposto devido. Mas lá no céu você não é reconhecido pelo seu CPF, pelo seu RG. Lá no céu você é conhecido pelas suas obras. As Escrituras Sagradas dizem: apartai-vos de mim que não te conheço. Não te conheço. Porque você pratica não a palavra, você pratica a iniquidade, você pratica a inveja, você pratica a fofoca, você todos os dias acorda pensando de como você vai caluniar alguém. Você todo dia muitas vezes acorda pensando o que é que você vai fazer. No livro de Provérbios capítulo 1 diz que o homem de coração mau, ele não dorme sem antes fazer, maquinar o mal para alguém. E aí vai, irmãos, Jesus aparece para Saulo e diz, Saulo pergunta: mas quem é que eu estou perseguindo? Quem é você? Porque você está lá no alto, eu estou perseguindo quem está aqui na terra. Jesus diz: a mim que tu me persegues. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, eu não existo mais, eu passo a ser corpo de Cristo. Você disse que vai comer agora, que você vai participar, né? Você disse que vai participar aqui, agora você é corpo de Cristo? Você é corpo de Cristo? Você pode? Ah, eu fui batizado nas águas, isso me dá direito? Porque para muita gente não foi um batismo, foi um banho, um rio. Tomou um banho, estava com calor, tomou um banho, continua a mesma pessoa. Isso é triste. Você sabe que eu não chego aqui e aponto, é com você que Deus está falando, é com você, porque Deus não envergonha ninguém. Agora eu queria que fosse um obreiro, um pastor Antônio, um diácono aqui, porque a Bíblia manda chamar aqui na frente. Aí aqui mesmo o Ananias e o Safira caía duro e morto. Eu digo todo dia: irmão, você vem fazer o que aqui nessa congregação? O que é que nós estamos fazendo aqui? Brincando de igrejinha? Você está pensando que eu sou aqui um pastor presidente, que eu estou aqui pagando um preço para estar fazendo o que aqui? Brincando de ninho, brincando de briguinha? Qual é a sua responsabilidade diante do eterno Deus, o Deus Santo? Que uma coisa são pecados íntimos, irmão Daniel. Uma coisa é eu ter uma vida, cometer um problema lá com minha esposa e eu tenho que pedir perdão diretamente a ela. Outra coisa é eu ferir a igreja, eu dar um mau testemunho. Entendeu? Aí você está mexendo com coisa pesada. E aí depois não sabe porque está todo torto, todo entrevado, todo cheio de doença, porque a palavra de Deus diz: quem come indevidamente vai ficar doente. Porque Jesus não cura, irmãos. Vai viver na pindaíba, vai viver como uma árvore seca no deserto. As portas vão se fechar. Porque Deus não pode abençoar quem semeia maldade. Aquilo que o homem planta, isso ele colhe. Não te conheço, mas aqui é a minha identidade. Aqui o meu cartão de membro, ó. Apartai-vos de mim que não te conheço. Mas eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Apartai-vos de mim que não te conheço. Esse homem não teme quando vem os problemas econômicos. Esse homem não teme quando ele abre a geladeira e só tem 3 ovos para fritar, 2 ovos, um ovo. Quando só tem um pouquinho de farinha para botar no café, ele não teme, porque hoje pode ser dia de seca, mas na vontade de Deus amanhã pode ser dia de bonança. Para ele não faz, porque ele tem um Cristo na glória. Ele vai abrir a boca e vai dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia, Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará nesta terra. Ele abre a boca e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto começa a farinha seca aqui, tanto faz, rapaz. Eu estou ligando para prazeres dessa terra. Estou preocupado se a unha está grande, se o cabelo está grande, se o sapato está furado, se a cueca está rasgada, se não tem comida. Se preocupa se seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Se preocupa se Deus recebeu o seu louvor aqui. Se o seu louvor e se a tua adoração não foi de uma mosca morta que arruina um unguento do perfumista, disse Salomão em Eclesiastes. Mas aí você vai vivendo, porque você quer brincar de igrejinha, quer brincar de festinha, quer brincar, irmão Adelso, de congressinho. A realidade
realidade da igreja primitiva e do corpo de Cristo é uma realidade aflitiva. Irmão Daniel pegou o violão aqui e tocou uma corda. Para dar essa tonalidade aqui, querido, ó, tem que ter tensão. Sabe o que é isso aqui? Tem que esticar. As cordas têm que estar, irmã, tensionadas. Para dar som, para ter sonoridade, para ter harmonia, tem que ter aflições da vida. Esses crentes aí que andam buscando o abençoador, que andam murmurando, serão devorados no deserto de Sim, porque não poderão herdar a terra prometida. Se tem uma coisa que Deus abomina, para encerrarmos, se tem uma coisa que mais séria, irmãos humildes, o coração de Deus, anote aí com todas as letras, fique no teu coração, é a murmuração. Eu não vou colocar o pecado aqui não. A murmuração. Sabe o que é murmuração? É você sentar aqui na mesa da sua casa, fritar 3 ovos, com um pouquinho de farinha e um copo de café, meio-dia. Deus foi e providenciou ali, deu um jeitinho. Eu não digo jeitinho, eu estou dizendo jeitinho dentro da interpretatividade humana. Foi lá, preparou 3 ovos, farinha, um pouquinho de sal, um café, um pouco de açúcar, para saciar a sua fome. O que é que você precisa? Fazer volume só no estômago, meu filho. Depois que o estômago está cheio, não importa se foi quiabada, rabada, mocotaiada, seja lá o que for. Fez volume, estou sem fome, pronto, passou fome. Porque pode ser lagosta, caviar, mas depois que comer, que botou na barriga, tanto faz como tanto fez. Já passou a vontade da concupiscência da carne. Já fez o papel, irmão Deus. Fez volume, sustentou o corpo. Aí você senta lá, irmão Deus, eu como 3 ovos, farinha, dizendo aqui, rapaz, ó. Salmo 73 que eu li, olha lá, os caras estão lá de dente bonito, tá lá cheio de carro, bota o nome deles, olha lá, ó. O salmista sabe, disse, quase que eu me escorreguei e me arrebentei. Mas quando eu entrei na casa do Senhor, Ele me deu entendimento para entender. Aleluia. E é o que aconteceu, irmão Deus. Do outro lado do mundo, você sabe que Deus está vendo eu e você aqui? Mas do outro lado do mundo, aqui de trás dessa casa, ali, lá, eu fico olhando os buracos de formiga e fico olhando assim, dizendo, rapaz, quanta formiga. Eu fico dizendo assim, como eu olho esse formigueiro aqui, o eterno no seu trono, e a terra é o estrago dos seus pés, está vendo cada cabeça. Quando você sobe num prédio de 30 andares, você olha lá para baixo, ó, você só vê umas cabecinhas pretas, você não sabe quem é homem, quem é mulher, quem é preto, quem é branco, quem é azul. Deus lá na sua glória, quando Ele olha para cá, está vendo, ó. E aí lá do outro lado tem uma irmãzinha que pegou só um pouquinho de farinha. Lá tem o outro na África, tem um irmãozinho lá que pegou um pouquinho de barro, irmã Kézia, ó, barro. Botou um pouquinho de sal, fez um bolinho, amassou e botou na boca do filho. Você já fez isso? E aí está você aqui comendo 3 ovos murmurando, e Deus olhou dizer, mas é um miserável, um desgraçado desse aí tem que morrer queimado. Aí leva para o deserto e fala para Moisés, eu vou matar todos esses murmuradores aqui, esses infelizes, não tem o meu sangue, não tem o meu DNA, vai morrer aqui, nem vai ter sepultura, os abutres vão comer a carne deles, porque na terra prometida não entra, não vai entrar, aquele que pula o muro é ladrão e salteador, diz Apocalipse. Entrai pela cidade pelas portas. Então eu quero perguntar a você nessa manhã. Pense bem, viu, meu irmãozinho? Eu vou lhe falar com todas as letras, viu? Veja quem é você na presença de Deus. Que tipo de massa você está sendo, viu? Que barro que vai sair, viu? Coração mesmo, duro. Eu não quero beber, não fala comigo não. Porque eu vou dizer, viu? É coração incircunciso.
Quando Deus tratar um Jonas desse, eu não quero estar perto, porque o navio vai afundar. Tem que jogar ele dentro do mar. Deus vai com você no extremo. Você vai ter que ser engolido pelo peixe, rapaz. Vai passar por processo. Se Deus tem plano, vai. Mas se não é um filho da salvação, não vai viver a vida toda como um joio. Jesus está todo dia olhando e dizendo: para trás de mim, Satanás, porque só cuida das coisas dos homens. Vai estar ali tomando a Santa Ceia, partindo o pão, Jesus como um diácono dando pão para ele, e ele cuspindo na face de Jesus e traindo. É o Judas Iscariote. O diabo entrou no coração dele. Nem uma gota do sangue de Jesus ele está aceitando. O que é isso? Que resistência é essa? Quando a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se coloque de pé. Eu quero convidar o irmão Daniel para um violão aqui. Eu quero orar por você. Você nesse momento, quero convidar aqui o diácono Edson. Nesse momento, pastor Antônio, louvado seja Deus. Eu vou louvar o Senhor que sim. Você vai, nesse momento, eu quero ver. Vai louvar o Senhor. Você sabe, né? Falando mal do Senhor. Mas agora que o pastor vai soltar aqui, eu vou dar um abraço para todo mundo pensar que eu sou um santinho. Ó. Não, pastor, quando eu tinha mão. Eu recebi o meu coração novo e eu nem vou colocar o velho. Só aparência. Você sabe da sua vida. Você tem dom, né? De ser. A Globo está lhe perdendo. Vamos ver, né? Agora cuidado, viu? Você pode ser chamado ainda hoje para a prestação. Não tem data de validade não. Quando você acorda de manhã cedo para escovar os dentes, o anjo não foi lá na sua casa e colocou no espelho assim, ó, 07 05 2023 12:22, o horário que o anjo vai me buscar. Viu? Lá no cartão de vacina que a irmã Flor, a gente comunitária, faz, tem a data da vacina que você tomou, mas não tem a data da próxima, mas não tem a data que tu vai morrer não. Cuidado. As escrituras dizem: antes de deixar tua oferta no altar, vai e conserta com o teu irmão para tu não ser levado para o meirinho. Para tu não ser levado lá para pagar o preço, só não vai sair dali sem pagar o último centavo. Torturas. Feche seus olhos. Nesse momento, nossos irmãos já estão passando a ceia. Quando eu falar aqui, eles vão passar aí. Mas pense bem, meu irmão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. A ceia vai passar aí. Não estenda as mãos se você não tem amor por todos. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de se consertar, mas no dia do juízo final não tem mais perdão. A graça fechou. Vença seu orgulho. Ninguém mandou você pecar. Vivendo em amor.
uma família sem complexidade. Você se encaixa aí? Vivendo a verdade. Uma família vivendo compromisso. Olha só, hein? O grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Ele irmã, preciosas para mim, querido irmão. Olha só, quero falar com você. Vai pegar uma ceia em nome de Jesus. Agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Anote aí. Toda ceia Judas metia a mão e pegava o pão e bebia o vinho. Preste atenção. Mas ele era ladrão. Judas era ladrão, mas tomava ceia. Cuidado, irmãos. Essa ceia não vai significar nada. Entendeu? Mas Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Deus conhece o seu coração. E sua mente está cauterizada. E sua mente está cauterizada. Sua mente está doente. Aqui nessa manhã tem pessoas doentes, irmão. Apodrecidas. Que Deus mostre o coração podre. Cheio de nó pelas costas, mal amado. Minha mulher não me ama, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meus filhos não me amam. Cheio de amargura. Pode tomar ceia. Porque na verdade para muita gente é vergonhoso, né? Depois de uma palavra dessa, eu tomar ceia, então foi comigo que o pastor falou. Foi comigo que Deus falou. Aí pega com vergonha. Eu conheço uma irmã que meteu a mão e pegou. Na hora que ela levantou, que ela botou na boca, que ela tirou, era um pedaço de carne e ela caiu dura. Tem pessoas que brincam. Nós vamos estar orando agora. Vou guardar todos os irmãos pegados. Você vai participar da ceia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Louve comigo, louve com o nosso irmão Sérgio, louve. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso.